De volta aqui com as Sabatinas Guará, Rádio Universidade, que está sendo transmitida em TV aberta aqui pelo canal 23, canal 21 para quem tem assinatura da TVN e 23 também para quem é assinante da NET. A TV Guanaré de Caxias está nos transmitindo e você também pode ver pelo Facebook. Também pode baixar o aplicativo do portal guará.com ou mesmo ir direto do site, tem um TV Guará, dá uma clicadinha lá e vai direto em qualquer lugar do Maranhão que você esteja, do Brasil ou até da Nova Zelândia. Você pode assistir os debates e entender qual é o pensamento de cada um que está por aqui conversando conosco. E hoje nós recebemos a candidata ao Senado pelo PSTU, Preta Lu. Candidata, revolução, né? Vou lhe fazer uma pergunta que eu já fiz aqui para outro candidato, que eu quero ver a sua resposta. A senhora fala muito em nome da classe trabalhadora. Sempre é o seu foco de visão, o seu objetivo. Essa mesma classe trabalhadora continua votando nos mesmos candidatos, aí quando eles morrem, eles votam nos filhos deles. Por que a classe operária não escuta o PSTU? Olha, isso é interessante, né? Existe, o Brasil, uma política de controle social, entendeu? Existe uma política de controle social, né? E que uma forma de eu entender, como dizia o próprio Karl Marx, a ideologia de uma sociedade é a ideologia da classe dominante, porque ela tem esses aparelhos de poder hegemônicos, né? Ela tem a grande mídia, ela tem as próprias instituições que vão reproduzindo, né, a ideologia, as ideologias que mantêm, ou seja, é um sistema em permanente manutenção, né? E qualquer ato, seja de indivíduos, seja de grupos, que venha colocar isso em xeque, existe também toda uma reação para poder coagir, né? Uma das formas que eu citei aqui foi que o sistema estabelece critérios para quem vai participar dos grandes debates ou não. Aí quem que são os privilegiados dos grandes debates? Se você for ver, são os partidos que estão roubando aí há quantas décadas, né? Ou seja, se você não está por dentro da ordem dele, que é da manutenção do sistema, do pagamento da dívida pública, da retirada de direitos, né, dos ataques que foi dos direitos trabalhistas. Se você não estiver de acordo com isso, você não participa do debate. Candidata, né? Aí nos resta espaços como esse, que é muito importante, espaços como esse. Mas existe uma coisa também que a gente tenta romper, né, que eu me pensar como sujeito desse processo. É isso que a gente planta, inclusive, essa semente que a gente planta. Por isso que eu aceitei o desafio, quando me convidaram para ser senadora, né? Aí eu até falei assim, mas uma coisa tão alta, ela falou assim, não, porque você está, a gente acha que você está apta para encarar o desafio. E aí eu assumi, né? Então, uma das respostas que a gente encontra é essa, né? Candidata, você falou assim, no controle da mídia pela classe dominante. Esse controle hoje com a internet ele já não é mais tão controle assim, porque a própria grande mídia acaba se moldando do que sai na internet. Em paralelo a isso, a gente vê um candidato como o Bolsonaro, com ideias radicais de extrema-direita, que cresceu justamente fora da grande mídia, com vídeos em redes sociais, aquela coisa viralizando. Você não acha que a mensagem do PSTU para a classe trabalhadora não está conseguindo atingir mesmo a classe trabalhadora, ou que há nesse discurso ali que a própria classe trabalhadora não se interessa por ele? O discurso do PSTU que não se interessa? Que a própria classe trabalhadora não tem muito adepto na classe trabalhadora. Sim, primeiro, a gente não pode pensar a classe trabalhadora hoje como se ela tivesse nascido há uma década ou 20 anos atrás, certo? A gente tem que pensar numa formação histórica, certo? Uma formação histórica. A primeira república do Brasil, ela foi forjada com o coronelismo,
certo? Isso acaba educando gerações, e a história não é nada mais, nada menos que uma continuação de coisas. Lógico, tem rupturas importantes, fenômenos que acontecem que acabam servindo como referências históricas, né? Fatos históricos, né? Mas dizer que a classe trabalhadora não escuta a gente, eu acho que a classe trabalhadora escuta a gente sim. O problema é que a classe trabalhadora ela ainda está muito presa a não se sentir como sujeito da mudança, certo? Porque quando ela chegou, ela já encontrou tudo como estava, e então ela é levada a acreditar, porque a nossa forma de chegar à classe trabalhadora, se for comparada com as grandes emissoras, é quase nada. É quase nada. E o fenômeno do Bolsonaro parece assim que há um discurso novo, eu particularmente eu não vejo um discurso tão novo, né? Ainda mais quando um Brasil que teve 350 anos de escravidão, de uma das escravidões mais violentas que teve no mundo, se é que dá para comparar uma escravidão com a outra, porque todas são horríveis, certo? Fez uma abolição que não aboliu as relações, ou seja, não teve nenhum processo de ruptura, né? Então esse país cordial, esse mito de cordialidade deve ter colado em algum momento da história para algumas categorias, mas na realidade o Brasil tem uma cultura muito violenta, né? Muito violenta. E eu até falei que para em alguns lugares, que parece que esse discurso de hoje nasceu com Bolsonaro. Não nasceu com Bolsonaro. Inclusive, a gente sempre denuncia, por exemplo, alguns programas policiais que está lá dizendo todos os dias, muito antes de Bolsonaro aparecer como um fenômeno, que bandido bom é bandido morto. Não foram fatos isolados. Agora, se você pegar a conjuntura histórica que vivemos hoje, de crise econômica, desemprego altíssimo, né? Uma educação que deixa muito a desejar, né? Aí, índice de desemprego, aí com a passagem de um governo de frente popular, sob a liderança de PT, que não respondeu conforme a população estava esperando, né? É um sistema de crise que se assemelha, inclusive, a 1933, que foi o período que Hitler ascendeu, né? Ou seja, em vez das pessoas procurarem as respostas realmente de onde surgem os problemas, que é na desigualdade social, como eu apontei, o abismo social, que somos a 8ª economia do mundo, e 175 na fila dos países mais desiguais. Existe um abismo aí, onde vai surgir vários conflitos. Aí aparece um personagem dizendo assim, olha, o culpado é o quilombola, o culpado é o negro, certo? E essas pessoas que política para ele é de 2 em 2 anos, eles vão acreditar. Eles vão acreditar, porque eles já desacreditaram de uma experiência anterior que se dizia esquerda. Entendeu? Então é um fenômeno que não é uma coisa pontual, ela é histórica, ela tem um contexto, ela tem uma conjuntura que você precisa entender a questão, Mas o próprio Lula continua líder das pesquisas até se definir totalmente a conjuntura, entendeu? A crise econômica, as pessoas precisam de respostas imediatas para isso. E Hitler, na época, que ele apontou o culpado, que era índice de desemprego altíssimo, você é historiador, você sabe, né? Então, o que Hitler fez? Ele disse, é o judeu que é o culpado. É o judeu. E a massa foi lá e disse, é o judeu que é o culpado. Certo? Então, o que a gente está vivendo hoje é o pobre, é o oprimido, o preto, né? O que não teve reparações históricas, o que tem escola sucateada, apesar da maquiagem, da propaganda, né? Os números apontam isso, entendeu? Então é isso. Né? São pessoas desesperadas querendo respostas. E a gente está aqui enfrentando o desafio e não se amedrontando e indo para cima também. Porque qual é a alternativa que sobra para a gente? Candidata, o discurso do PSTU, enfim, da extrema esquerda, é sempre um discurso de choque de realidade, certo? Os outros partidos, em tese, eles trabalham com uma certa ilusão. É isso? A própria propaganda ela é bem permeada por esse tipo de visão. O povo gosta de se iludir? Oi? O povo gosta de Não, o povo não se ilude. Quem ilude o povo é a elite.
Né? Mas o povo também, agora, ele não tem sim, uma calma, ligação porque aí é um movimento, inclusive, que pode ser um movimento dialético, que você pode entender que, porque o povo, existe uma conservação das ideologias, certo? Por exemplo, uma das sustentações da ideologia capitalista é a meritocracia, certo? O que você tem é porque você conseguiu com seus esforços, não é isso isso que permeia o imaginário popular, isso que é pregado na novela, no jornal, nas propagandas, na revista, na música, em todos os lugares isso é disseminado, certo? Porém, esses mesmos meios de comunicação não mostram e não vão mostrar o processo de empobrecimento das comunidades quilombolas que estão sendo atacadas, né? Eles vão ser mostrados, mas de uma forma muito fragmentada, entendeu? Os indígenas que estão sendo atacados, ou seja, existe um processo de enriquecimento que é através de ataque, de expulsão de terra, né? E que na grande mídia é invertido, há uma inversão. Isso que existe exatamente é uma inversão de valores, uma inversão conceitual, entendeu? Inclusive, eu sempre falo, esse que é um dos mais fortes pilares do capitalismo, que é a meritocracia, que você tem as coisas porque você mereceu, o discurso racial, ele dá um choque nisso aí. Porque se as pessoas têm as coisas porque merecem, os negros não têm porque, pela sua cor, lhes foi julgado que eles eram inferior, entendeu? Ao longo da história, até hoje a gente vê isso, a gente sente isso, né? Você sendo classificado pela cor da sua pele, ou seja, como eu falei anteriormente, a luta de classes no Brasil, ela tem cor, né? Então, quando você vê esses processos assim, existe uma manutenção da ideologia, entendeu? Então, inclusive, muitas delas estão em crise. O mito da democracia racial, né? Entre outras, e que gera uma crise, gera um descontentamento geral, gera reações, inclusive violentas. O que a senhora achou da facada no Bolsonaro, por falar em reações violentas? Da facada no Bolsonaro, o que a senhora achou? Olha, eu acho que não é a saída, né? A violência desse nível não é a saída, né? Porém, a gente não pode descartar o quê? Ele prega a violência como saída. Ele prega. Feitiço virou contra o feiticeiro? Né? Não sei se seria isso, mas para condenar as pessoas, a facada, a agressão que ele sofreu, tanto quanto a gente condena que ele falou que ele precisava matar 300 mil no Brasil, entendeu? Essa violência, né, que entre outros bordões, bandido bom, bandido morto, mas que não é a saída, porque a sociedade ela já tem uma violência na sua raiz, né? Que foi formada com mais de 350 anos de escravidão, né? Pessoas sendo transformadas em mercadoria, né? Que sentimos reflexo até hoje. Ou seja, é uma sociedade violenta e se a gente não tomar cuidado com os nossos discursos, esses discursos vão alimentar mais violência. Né? E eles mesmos denunciam do Brasil ficar sem governo, né? Eles têm medo do Brasil gerar uma crise maior, mas pessoas como o Bolsonaro não demonstram estar preocupadas com isso, porque eles estão disseminando ódio, né? Que pode gerar um confronto mais na frente muito mais sério. Candidata, a senhora falando há pouco da meritocracia, da exploração da classe trabalhadora. A meritocracia está muito ligada até propriamente à mais-valia do próprio Karl Marx, o Capital. Para o PSTU, qual seria a relação ideal, classe trabalhadora, empresários, para se compor uma sociedade que de frente o Brasil olhe para frente? Olha, o primeiro passo a ser dado é estatizar as 100 maiores empresas, certo? A questão da terra. A terra, ela tem que ser coletivizada, né? E as indústrias, as principais indústrias como a Petrobras. Por exemplo, a gente podia utilizar a Petrobras como exemplo, porque poderíamos ter
ter autonomia sobre os nossos combustíveis, né? E, inclusive, não ter dependência de outros países. Porém, a gente pode pegar a Petrobras e transformar num grande exemplo, porque a Petrobras, ela está passando por um processo não de sucateamento, mas um processo de desvalorização tão grande para que seja vendido, né? Inclusive, nós do PSTU avalia o período, né, de que o Brasil como se ele estivesse passando por uma recolonização. O que seria isso? A indústria do Brasil seria os commodities, né, o minério de ferro, né, a soja, que é um modelo que não emprega, né? Apesar de uma propaganda muito linda na televisão, o agronegócio não emprega. Dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro. Mas concentra a renda, né? Concentra muita renda, mas emprega poucas pessoas no campo, né? Tanto é que só no campo hoje em dia só tem 20 pessoas, 20% da população está no campo, os outros 80% estão na cidade. Ou seja, se a gente voltasse à indústria, né, para a transformação, para que atendesse os interesses do povo brasileiro, coisa que não está acontecendo. A produção brasileira está sendo para atender interesses dos países europeus, para a China, etc. Né? Então, o primeiro passo seria nesse sentido, pegar esses grandes conglomerados e coletivizar, nacionalizar, estatizar e coletivizar. Porque eu acredito que dessas empresas não tem um risco, porque se fala muito aquela história, vai para Cuba, que é o medo que se tem da gestão disso, de não ser competitivo e de virar uma ditadura de esquerda. Eu queria que você falasse mais em seguida. Guarde essa resposta, candidata, para o próximo bloco, senão vai ficar muito curtinho. A gente volta em seguida.